Olá, você acompanha o Congresso em Foco, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Eric Mota, já se inscreve aqui no canal, clique em gostei e não esqueça de no final de deixar o seu comentário conversando com a gente, contando se a sua opinião coincide com a minha ou não. Já preciso avisar antes de mais nada que esse é um vídeo com uma opinião pessoal, é uma coluna minha, nem tudo que eu disser aqui necessariamente é a opinião do site. Vamos à minha coluna. Eu acabei de publicar uma coluna no site do Congresso em Foco, onde eu falo um pouco e reflito um pouco sobre essa situação do Cid Gomes, que ontem foi baleado em Sobral. Bem, quando nós pensamos que já estamos no fim, vem uma retroescavadeira e cava um novo fim do poço. Quando um senador eleito pela população pega uma retroescavadeira e vai para cima de militares com atitudes de milicianos e é parado com tiros, é porque realmente a nossa democracia falhou e falhou miseravelmente. Olha, vamos ao desenrolar da história do início para poder explicar para você exatamente o que aconteceu. Tudo começou no dia 13 de fevereiro, quando o governador petista Camilo Santana anunciou lá no Ceará uma nova tabela de reestruturação da carreira militar. A categoria, no primeiro momento, aceitou, mas acabou recuando pouco tempo depois e iniciou um motim, na verdade, no dia 18. Em resumo, o que se passou a acontecer foi algo muito semelhante a atitudes de milicianos mesmos. Viaturas foram roubadas, furtadas pelos militares, começaram a andar encapuzados pelas ruas com essas viaturas, mandaram os comerciantes baixarem as portas, aplicaram toque de recolher na cidade, tocaram terror em Sobral, tá? Segundo relatos, esses policiais militares obrigaram colegas de farda que não queriam aderir à manifestação a largarem os postos, murcharam pneus das viaturas que não estavam sendo usadas. Portanto, tudo isso aí é um completo absurdo, são crimes que foram cometidos por esses militares, né? E Cid Gomes, que sempre foi bastante pitoresco em suas atitudes, tentou resolver a situação, se organizou com a sociedade civil, pegou a retroescavadeira e jogou para cima desses policiais encapuzados. Ele tentou primeiramente levantar uma grade que os policiais tinham colocado como barricada ali dentro do quartel, desceu a pá da retroescavadeira quando não conseguiu tirar a grade das mãos dos militares e de uma leve recuada. Ele ainda nem tinha voltado a avançar, o que realmente provavelmente ele viria a fazer contra os militares, ou seja, ainda não tinha voltado a colocar a vida daqueles militares em risco quando foi alvejado por 2 tiros dos diversos disparos que foi lançados em sua direção. A verdade é que a situação por si só, que já é absurda, ela toma contornos ainda mais absurdos com o que veio a seguir. De um lado, os apoiadores dos transvestidos de milicianos, não estou dizendo que os policiais são milicianos, mas eles estavam com atitudes de milicianos, certo? Transvestidos de milicianos, eu incluo aqui como os apoiadores o filho do próprio presidente da República, Eduardo Bolsonaro, que também apoiou os militares. Do outro lado, tem os apoiadores do quase massacre da retroescavadeira, porque Cid Gomes poderia sim ter machucado feio as pessoas que estavam ali. E a guerra de narrativas, portanto, foi tomada, e no meio desse ringue, quem está padecendo é quem? A democracia. Pare um instante e imagine se fosse a situação inversa. Olha só, você imagine que Eduardo Bolsonaro, no ímpeto de parar uma manifestação violenta da tal da esquerda, pega uma retroescavadeira e joga para cima destes mesmos militantes, joga para cima da multidão. Um desses militantes armados mete pipoco em direção de Eduardo Bolsonaro, que é alvejado com 2 desses disparos. Eu não tenho a menor dúvida de que os apoiadores do bolsonarismo estariam aplaudindo a atitude do Eduardo Bolsonaro e os mesmos que aplaudiram a atitude desse franco-atirador de Araque que atingiu Cid Gomes estariam repudiando a atitude do atirador que viesse a atingir Eduardo Bolsonaro. E sem contar que os bolsonaristas falariam que Eduardo Bolsonaro é um herói, né? Porque ele tentou apaziguar, tentou parar com a algazarra e foi atingido pelos esquerdopatas, antidemocráticos e assassinos. É isso que os bolsonaristas fariam, né? Da mesma maneira que os ditos progressistas na internet estariam repudiando a atitude de Eduardo Bolsonaro. Diriam que ele foi antidemocrático, acusando de tentativa de homicídio, e alegariam que o tiro que fizeram contra Eduardo Bolsonaro foi em legítima defesa porque ele estaria avançando com o trator para cima
dos manifestantes, ou seja, ele estaria colocando em risco a vida desses manifestantes. A verdade é que a atitude de Cid Gomes é extremamente reprovável, pouco importa se os policiais militares militares e manifestantes tinham ou não razão em estar fazendo o ato, o que eles fizeram antes ou depois do ato. Não se pode punir um crime com outro crime, essa é a lei básica da lógica, da ética e da moral. Um crime não se pune contra o crime. Quando o Cid Gomes jogou a retroescavadeira para cima dos militares manifestantes, ele colocou a vida dessas pessoas em risco. Não importa se essas pessoas estavam ou não de farda, se elas tinham ou não razão, se elas estavam agindo da maneira correta ou da maneira errada, elas estavam tentando conseguir melhores condições profissionais. Mesmo que isso venha a ser proibido pelo código que elas deveriam estar seguindo, elas estavam ali por um motivo, né? O motivo que as levou ali não é necessariamente um motivo errado, certo? Por mais que elas estivessem erradas nas atitudes dela. Mas, como quase tudo na história da humanidade, isso também tem os dois lados da verdade, a recíproca também é verdadeira. Porque os militares não poderiam ter entrado em greve, repito, isso é o que diz o próprio código de ética que eles dizem e afirmaram que viriam a seguir. Os militares não poderiam ter roubado viaturas, os militares não poderiam estar com as armas do Estado enquanto não estavam de serviço, não poderiam ter dado toque de recolher na cidade, não poderiam ter aterrorizado Sobral como estavam aterrorizando, e o franco atirador de Araque não poderia ter disparado nem contra um senador da República, nem contra ninguém. Ao fazer isso, essas pessoas tiveram atitudes idênticas a atitudes de milicianos. Mas a milícia é o novo modus operandi do momento. Vemos os tais defensores dos homens e mulheres de farda entrarem na justiça contra Cid Gomes, porque ele teria feito ali uma tentativa de assassinato, mas jamais veremos esses mesmos apoiadores bolsonaristas fazerem o mesmo contra os milicos que praticaram todos os crimes que eu acabei de mencionar. Assim como eles também, por exemplo, não foram a público repudiar Flávio Bolsonaro, que divulgou um vídeo de um defunto que estava sendo passado ali como sendo do Adriano de Nóbrega, miliciano ligado ao ex-gabinete de Flávio Bolsonaro, e esse vídeo, segundo a ML, é falso. E hoje eu não vi esses bolsonaristas irem a público repudiar que o filho do presidente, senador da República, tenha divulgado um vídeo falso de um cadáver. Os bolsonaros, aliás, são vizinhos de milicianos, namoram filhas de milicianos, empregam parentes de milicianos, têm transações bancárias com milicianos, homenageiam milicianos, tentam criar lei que beneficiam milicianos e, como era de se esperar, apoiam atitudes típicas de milicianos. E este apoio dos bolsonaristas vem da vontade que eles têm de verem preponderar no Brasil uma força paralela que está acima da Constituição, das leis e das instituições. O bolsonarismo é antidemocrático, tá? Ele tem desprezo pelo sistema de peso e contrapeso, ele sonha em fechar o STF com um cabo e um soldado, ele tá louco para instalar um novo AI-5, ele quer calar a imprensa, quer fechar as organizações não governamentais, quer prender o ambientalista, metralhar a petralhada, explorar as terras indígenas, apoiar os ditadores que lhes são convenientes, e os que não são, eles vão pisar neles. Os bolsonaros, eles querem ver a milícia preponderar neste país. Uma milícia que apoia e o quer para sempre no poder, assim como eles querem se perpetuar no poder. Porém, quando o Cid Gomes ataca uma multidão com uma retroescavadeira e é defendido pelos ditos progressistas, quem é fortalecido é o próprio bolsonarismo, pois a escalada da violência que foi defendida agora pelos setores da esquerda ela também vai ser usada pelos bolsonaros. Não estou dizendo que já não é, mas quando ela for usada pelo bolsonarismo, não adianta daí a esquerda vir falar que é só o bolsonarismo é violento. Pô, se você apoia com um senador, pega um retroescavadeira e joga em cima de uma multidão, você não pode reprimir quando o inverso também acontece. Mas o problema é que a hipocrisia está em voga no Brasil pós 2013. Desde lá, a hipocrisia é algo que está mais em voga nesse país. A verdade é que nós já estamos no pré-sal do fundo do poço e estamos muito longe de chegarmos ao fim desse terror que nós vivemos no momento no país. Eu trouxe aqui para vocês o que de principal que eu escrevi na minha coluna. Se você quiser ler a coluna, compartilhar a coluna, o link dela
Tá aqui na descrição desse vídeo, minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo também, as redes sociais do Congresso em Foco. Se inscreve nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo. Se você gostou, concorda com a minha opinião, deixa um gostei. Se não gostou também, pode dar o dislike e deixa sua opinião. O que você acha? Cid Gomes acertou em avançar com a retroescavadeira para cima dos manifestantes e os militares? Você concorda com essa atitude de quase paramilitar que eles tiveram, essas atitudes de milicianos? Repito, eu não estou chamando os militares manifestantes de milicianos. Estou dizendo que a atitude que eles tiveram é semelhante à atitude de milicianos. Você concorda com essa escalada da violência? O que você acha desse momento maluco que nós estamos vivendo, dessa polarização que nós estamos vivendo? Deixa um comentário, se inscreve no canal, clica em gostei se você gostou, ativa o sininho para receber nossos próximos vídeos, nos segue nas redes sociais. Até a próxima.